Fala turma 2061, tudo bem? Nessa videoaula vamos dar continuidade ao assunto de reflexão da luz, beleza? Sai daí não, hein? Então, meus queridos, vamos começar falando sobre rotação de um espelho plano, né? Que eu coloquei uma linha verde por enquanto somente, né? Agora se eu fizer aqui, ó, esses tracinhos eu já estou representando um espelho. Aí o que acontece, né? A gente vai trazer, por isso que essa é a parte 2 da reflexão da luz. As informações a respeito do espelho plano continuam, né? A gente tem que estar sempre com aquilo em mente. Então aqui, ó, quando eu faço isso, eu estou dizendo o quê? Que a superfície refletora do espelho está bem aqui, correto? E aqui, ó, quando esse lado fica com esses tracinhos, é a parte não refletora do meu espelho, tá bom? Então, ó, primeiro, vamos ver o que eu vou fazer. Deixa eu pegar minhas réguas aqui, ó, vai ser com esse ângulo aqui, ótimo. Então, deixa eu colocar aqui, ó, aqui nesse ponto do espelho, né, eu vou formar o seguinte, ó, vou colocar a minha reta normal em relação ao plano do espelho, tá? Então, ó, minha reta normal, beleza? Sempre limpando aqui a régua para não sujar muito aqui. E eu vou, né, incidir nesse espelho plano, botar aqui, ó, bem direitinho, ó. Eu vou incidir, ó, um raio luminoso, raio incidente, beleza? Então aí a gente já sabe, né, que ele está formando um ângulo de incidência aqui, tá? Com a normal, beleza? Então se ele bate aqui o raio luminoso na superfície do espelho plano, ele vai refletir para esse lado aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui assim, bem direitinho para ficar bonito para vocês, bem feito, caprichado. E pronto, nesse sentido mesmo. Então, deixa eu limpar aqui de novo a régua para guardar. Pronto. Então aqui eu tenho o raio refletido, né? E aqui eu tenho a formação do ângulo refletor. Aí a gente tem a seguinte formação, né? O raio de incidência é igual o valor do raio, do ângulo, perdão, falei do raio, do ângulo refletido. Esses dois aqui têm o mesmo valor, beleza? Então aqui está o espelho plano. Mas e se eu fizer o seguinte? Deixa eu pegar aqui a minha régua, né? Pegar aqui esse espelho plano, né, que estava nessa posição, posso chamar de posição 1, ó. Pronto, para ficar melhor, ficar mais entendido. Vou trazer ele daqui, ó, e vou rotacionar ele um pouco, por isso que é a rotação de espelho plano, ó. Tava aqui nessa ponta, né? Vou trazer ele para cá, ó. Então deixa eu preparar aqui a minha régua, minha caneta e trago ele para cá, ó. Pronto, tá? 3 tracinhos aqui, suficiente. Estou determinando ali o nosso espelho, né? Que ele rotacionou, pronto, limpando a régua. E aqui um eixo, né? Deixa eu posicionar que ele rodou em torno desse eixo, beleza? Então, eu mantive o raio incidente, tá? Aí, o que vai acontecer agora? Esse raio incidente... Opa, deixa eu usar esse outro aqui, pronto. Esse raio incidente, ó, ele não vai ter mais o espelho aqui nessa primeira posição, né? Ele vai encostar no espelho agora na parte de baixo, ó. Olha aqui, pronto, seguiu aqui. E notem o seguinte, né? Isso é muito importante. Foi formado aqui, ó, um ângulo, né? Entre a posição inicial do espelho plano e aqui eu chamei de posição E1 também. Aqui a posição E2, que é a segunda posição, tá? Corrijam aí. Então aqui é formado um ângulo entre o espelho, que estava na posição 1, e partiu para a posição 2. Então, ângulo alfa. Vou chamar de ângulo alfa. Beleza? Então ele está incidindo aqui. Aí olha o que acontece, né? Deixa eu traçar também a minha normal, aqui onde ele foi. Onde ele encostou no espelho. Deixa eu posicionar aqui direitinho para ficar bonito. A reta normal agora passou para cá, ó. Beleza? E se ele incidiu aqui, ó, agora ele formou aqui um outro ângulo, né? Então se ele bateu aqui com esse ângulo, ele vai refletir para cá com esse mesmo ângulo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Certinho. Pronto. Ó, raio de incidência e aqui o raio refletido. Chama de raio refletido 2, né? Raio de incidência também que seria o 2, mas é porque o espelho estava refletindo aqui a luz, né? O raio luminoso. Quando andei com o espelho, rotacionei o espelho, o raio deu uma modificada ali no seu ângulo, beleza? Aqui em relação também, né? Também é formado o ângulo de incidência e o ângulo de refletido, tá? Que tem os mesmos valores, beleza? Agora tem uma informação muito importante, né? Que é a seguinte, aqui, ó, deixa eu pegar essa reta maior aqui, vai ficar melhor. Aqui será formado, tomara que aqui dê o suficiente para se encontrarem, né? Um ângulo, olha aqui, entre os dois raios refletidos, ó, como se fosse a continuidade deles, ó. Pô, quase deu. Será formado um ângulo, tá? Deixa eu limpar a régua, pronto. Será formado um ângulo que algumas nomenclaturas, alguns livros difíceis você vai encontrar o beta, né? Eu gosto de usar o beta. Em outros você vai encontrar o delta, mas é importante só dar uma ajeitada aqui na ponta da minha caneta. Pronto. O importante é que você saiba, né, que esse ângulo aqui foi formado entre os raios refletores da posição 1 e na posição 2, tá? E a gente tem a seguinte informação, ó, a seguinte colocação. Esse ângulo beta que é formado aqui, ele corresponde a 2 vezes o ângulo alfa, né, que é o ângulo formado entre os espelhos, beleza? Então, fiquem com essa informação. E de novo, né, alguns livros colocam delta aqui, delta igual a 2 vezes alfa, não tem importância. O importante é você saber que esse ângulo aqui formado corresponde a 2 vezes o ângulo formado entre a rotação dos espelhos, perfeito? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo para poder firmar aí o nosso conteúdo. O primeiro exemplo está dizendo o seguinte, um raio de luz RI, né, raio incidente, incide num espelho plano que está na posição E1, como a gente pode observar aí na figura. Gira-se o espelho de um ângulo igual a 20 graus, em torno do eixo O, pertencente ao plano do espelho. O espelho passa a ocupar a posição E2, né? Como ele variou aí 20 graus, né? Então ele passa a ocupar uma segunda posição. O que o exercício pede? Determine o ângulo que o raio refletido girou, beleza? Então vamos fazer juntos. Então, rapaziada, ó, coloquei aqui os dados da questão 1, né? Tem aqui o espelho plano, tá? Para cima aqui. Lembrando que aqui quando tem esses tracinhos é que a parte do espelho está desse lado aqui, tá? Então, o raio incidente, ó, quando ele está parado nessa primeira posição, né? Aqui é o eixo O, que ele vai girar depois, esqueci de colocar aqui, pronto. Né? O raio incidente ele bate aqui no espelho nessa posição e reflete aqui mesmo, né? Porque ele está formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície do espelho. Então ele tem o raio refletido e incidido nesse mesmo ponto, tá? Agora, se eu deslocar esse espelho, né? Pegar esse espelho aqui, deslocar para cá, ó, para essa segunda posição e incidir o raio também aqui, assim, ó, como ele está originalmente, olha o que vai acontecer, né? Deixa eu pegar aqui umas réguas para facilitar a minha vida. Deixa eu colocar agora aqui com a caneta azul. Olha aqui. Ele vai vir. E temos o seguinte, né? Aqui eu tenho a superfície do espelho, correto? Então aqui com ele, ó, bem nesse ponto, nós vamos colocar adicionar normal. Deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Pronto. Vou botar aqui bem na junção do raio refletido com o espelho. Pronto. Aqui nós temos a normal em relação a esse espelho agora na posição 2, perfeito? Então, ó, ele formou um raio, um ângulo aqui, né? Que é o ângulo incidente, beleza? Zinho. E esse mesmo ângulo será formado do outro lado, ó, aqui. Deixa eu colocar aqui, vou continuar ali com o raio com a caneta azul, ó. Pronto. Então aqui eu tenho a parte dele incidente e aqui a refletida. Que é esse raio aqui e esse aqui é o raio refletido, perfeito?
Com isso a gente vai fazer o seguinte. Pronto, régua limpa, né? Então, uma aqui, ó, aqui eu tenho a raia refletida, eles têm o mesmo ângulo, tá? E nesse caso aqui, os dois vão formar pela nossa fórmula, né, que nós aprendemos, que é o seguinte, ó. Delta será igual a 2 vezes o alfa. O alfa aqui corresponde a um ângulo de 20 graus, beleza? E o delta aqui nesse caso corresponde à soma desse ângulo incidente aqui e o refletido, beleza? Então, delta é igual a 2 vezes o alfa, que vai 20. Assim eu tenho que o ângulo formado aqui, ó, vale 40 graus, tá? Faltou o grau aqui, pronto. Então, turma, agora vamos falar das imagens formadas por dois espelhos planos, tá? Aqui na imagem, ó, coloquei dois espelhos planos, espelho 1, espelho 2, vocês já estão acostumados, a parte refletora, ó, está para cá, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um objeto em frente ao espelho plano, em frente a esses dois espelhos planos, né? Mas será que na bissetriz do ângulo, ó, eles dois estão formando entre si um ângulo de 90 graus? Então, se eu traçar aqui a bissetriz, ó, um ângulo bissetor, um ângulo de 45 graus, né? Então, deixa eu tirar aqui, limpar a régua, importantíssimo, para não sujar aqui o ambiente. Pronto. Então, ó, vou colocar aqui um objeto na frente desse espelho, beleza? E aqui, deixa eu destacar que está sendo formado, né, um ângulo de 90 graus, tá? Então, prestem bem atenção. Se ele está aqui, ele vai formar uma imagem, né, na frente do espelho. Eu tenho o objeto, né, deixa eu colocar aqui o de objeto, beleza? Serão formadas imagens, né? E não será uma imagem, apenas uma imagem. Será um outro número de imagens que a gente pode calcular da seguinte forma, ó. Deixa eu colocar aqui a fórmula para vocês. N é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1, tá? Aí prestem bem atenção, tá? Aqui entre os espelhos será formado um ângulo de 90 graus. Então, esse alfa aqui, ângulo entre os espelhos. Aqui, espelhos planos, tá? A gente vai falar de espelhos escolares na próxima, espelhos esféricos na próxima aula. E aqui eu tenho o número de imagens formadas, né? Número de imagens formadas, tá? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, se eu colocar na fórmula, vamos ver o número de imagens que eu terei, né? 360 graus dividido por 90 graus menos 1. N é igual a 360 dividido por 90 vai dar 4. 4 menos 1 é 3. Então, serão formadas, né, nesse caso, 3 imagens, tá bom? Então, deixa eu separar aqui. Beleza. Agora, deixa eu destacar, né, onde ficarão mais ou menos essas imagens. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a reta para orientar. Ó. Vou dar a continuidade aqui do espelho. E posso dar continuidade também, né, do meu ângulo aqui, do meu ângulo bissetor, né? Mas para facilitar a coisa, eu vou colocar aqui assim, ó, facilitar uma imagem, e aqui, ó, outra imagem, e aqui outra imagem, com a mesma distância, né, que eu tenho daqui para o objeto, vou ter daqui para a imagem também. Vocês já viram isso na aula de reflexão, né, da luz, parte 1, perfeito? Agora prestem bem atenção, né? Informação importantíssima. Eu posso usar essa fórmula sempre que eu tiver um objeto no ângulo bissetor entre esses dois espelhos, tá? Eu vou ter o número de imagens formadas certinho. Se a divisão é de 360 e o ângulo alfa der um número par, que for o caso aqui 4, se eu trouxesse esse objeto para outro ponto que não fosse na bissetriz aqui do ângulo, poderia utilizar essa fórmula sem problema. Agora, se os espelhos formam um ângulo que dividido aqui, 360 dividido por esse ângulo formado, der um número ímpar, né, 5, 7, 9, beleza? Aí esse objeto ele tem que estar
no ponto ali, na bissetriz entre os dois espelhos para eu poder utilizar essa fórmula, tá bom? Então fiquem com isso em mente, beleza? Então, sempre para fixar o nosso conteúdo, né, tem que fazer exercício. Então vamos para os exemplos desse conteúdo. Vamos lá. O exemplo 2 está dizendo o seguinte: colocando-se um objeto entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo diedro de 45 graus, qual o número de imagens virtuais formadas? Aí dá as opções aí, 9, 8, 7, 6 e 5. Beleza? Vamos fazer juntos. Então, coloquei aqui, ó, os dados do exemplo 2, né? Então ele quer saber aqui o número de imagens formadas, né, virtuais entre dois espelhos, quando o ângulo formado entre eles vale 45 graus. Então, ó, 360, beleza? Dividido por alfa menos 1, beleza? Então, ó, n é igual a 360 dividido por 45 graus, tá? Menos 1. Então, n é igual. Aí a gente vai pensar, né? 45, olha conta fácil por 45 graus, né? É um ângulo notável aqui, né? 30, 45, 60. A gente tem 45 mais 45, 90, um ângulo reto. Aí se eu multiplicar isso dá 180 graus, então já tenho 4, dobro de novo, chegou aos 360, né? Então dá 8, né? 60 dividido por 45 é 8. 45 graus é 8 ângulos, né, encaixados, dão 360. Menos 1. Então, ó, n, 8 menos 1 é igual a 7 imagens, tá? Deixa eu olhar aqui qual é a alternativa da questão. Alternativa C, beleza? Tranquilinho, né? Vamos agora resolver o exemplo 3, né? Vamos para o exemplo 3. O exemplo 3 é uma questão do Cefet do Ceará. Está dizendo o seguinte: observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocado, Sined, um curioso aluno, verifica que, para determinado ângulo, formaram-se 5 imagens. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Pode-se concluir que, eles dão as opções aí, nota que as opções já tem o ângulo inicial e depois ele dizendo se estava aumentando o ângulo entre os espelhos ou diminuindo. Ok? Vamos fazer juntos. Então coloquei aqui os dados, ó, da questão 3, né? Eu tenho aqui agora já formadas 5 imagens, né? E eu quero saber o ângulo formado entre os espelhos, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa fórmula. N é igual a 360 sobre alfa, né? Então a gente quer saber menos 1. Eu sei que o n vale 5, então já vou substituir aqui, que já precisava um pouquinho de espaço no quadro. Então, 5, beleza? Então vamos facilitar aqui. Seguinte, para eu primeiro achar esse alfa daqui, como aqui eu tenho uma subtração, aqui o 1 está dividido por 1, né? Então tem uma subtração de frações, o 5 está dividido por 1 também. Então para eu eliminar o denominador, né, tem que encontrar o alfa, o denominador comum aqui. Então alfa aqui 1 e aqui o alfa. Aí passa multiplicando, beleza? Aí eu passo a ter a seguinte situação, ó. 5 alfa é igual a 360 menos, tá vendo? Menos alfa, tá? Que alfa vezes 1 é alfa. Esse alfa vai passar para o lado de lá, então eu vou ter o seguinte, ó. 5 alfa mais alfa é igual a 360. Aqui eu posso somar, né? Mesmo código elevado a 1. Então, ó, 6 alfa é igual a 360. Agora é fácil, né? O 6 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, alfa vai ficar, o ângulo alfa, né? 360 dividido por 6. Então, o ângulo formado entre os espelhos dá o ângulo de 60 graus. Essa é a primeira parte da resposta, né? Então, a gente tem lá, vamos olhar para as alternativas aqui. Eu tenho o item A e eu tenho o item C. Qual é a diferença entre eles, né? No item A está dizendo que o ângulo entre os espelhos estava aumentando, já que ele relata que foi diminuindo, né? E no item C está dizendo que entre os espelhos estava aumentando esse ângulo. Então, na verdade, o correto, né, para que eu vá diminuindo o número de imagens do objeto, aqui está 90 graus, ó. Aqui está em 60. Se vai diminuindo, eu tenho que fazer isso daqui, né? Quando chegar a 180, ó,
olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma imagem só desse objeto, perfeito? Então, meus queridos alunos, façam o exercício do livro da página 461, exercício 35. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar a sua curtida. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do professor que vai ajudar bastante, tá bom? Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @prof_Gabriel_AK. Até a próxima!